Olá, sejam bem-vindos novamente aqui ao canal. Hoje a gente vai dar continuidade aqui ao estudo do livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Para quem está chegando agora, esse livro, é claro, ele fala muito do poder, do nosso poder pessoal, do poder da nossa mente, principalmente, claro, como diz o título, da mente subconsciente, que é o nosso inconsciente, que é tudo aquilo que ficou gravado ali. E ele ressalta sempre bastante que tudo aquilo que a gente pensa, ele se concretiza no nosso subconsciente, ou seja, tudo aquilo que a gente pensa vira crença, e essa crença se manifesta na nossa vida. Por isso que ele fala, que o nosso subconsciente é o lugar secreto onde a nossa vida externa é feita. Vocês se lembram, eu já falei várias vezes aqui no canal, certamente quem me segue já ouviu isso, vai se lembrar, e quem está chegando agora, pode já conhecer isso. Platão sempre falava do mundo das ideias, o mundo das ideias onde tudo é criado. Então, significa o quê? Que para você criar algo, você precisa primeiro pensar naquilo. Então a gente sempre dá os exemplos clássicos do arquiteto que vai fazer uma casa. Primeiro ele tem que olhar o espaço e ele tem que planejar tudo aquilo mentalmente, Assim, qualquer coisa mais simples que seja, que é o exemplo mais clássico que tem é o da cadeira. Para alguém criar uma cadeira, ele primeiro teve que ser criado na mente da pessoa que criou, que montou aquela cadeira. Então ele teve a ideia, ele pôs a ideia no papel, ele comprou os materiais, enfim, uma simples mesa com cadeiras, primeiro teve que ser feito na ideia, no pensamento. Então o mundo das ideias não é uma dimensão separada, é aquilo que está dentro da gente, aquilo que a gente cria. Aí se diz o seguinte, a gente tem que acreditar que tudo aquilo que a gente quer já existe. Então isso causa muita confusão também, porque sempre se cria aquela noção de uma dimensão separada, Então já existe um eu numa outra dimensão que vivencia aquela vida. Existe aquela teoria de que tudo aquilo que você escolhe, todas as opções que você teve, criou várias possibilidades, que é a questão das infinitas possibilidades. E cada uma delas criou algo diferente. Então, muitas pessoas imaginam, pensam e acreditam que ao criar algo diferente significa que você se separou, Que existem vários eus, vários você, vivendo aquelas opções. Então, eu já ouvi inclusive isso. Por exemplo, eu tinha a opção de estudar, não digo eu, a pessoa que falou isso. Eu tinha a opção de estudar publicidade, ou arquitetura, ou engenharia. Eu estudei publicidade, mas um outro eu estudou arquitetura, um outro eu estudou engenharia. Enfim, Então cria-se essa ideia de que existem dimensões onde várias personalidades como nós, vários eus, para ficar mais claro, coexistem junto com a gente aqui. Eu também acreditava nisso, embora eu nunca tenha conseguido conceber direito essa ideia. Mas quando a gente parte do princípio básico de que somos todos um, a gente entende a questão que eu falei no vídeo passado. Vocês viram no vídeo que eu falei sobre o Ho'oponopono? A consciência una. Estamos todos interligados pela consciência una. Então nós somos todos um, porque nós somos todos a consciência una. Nós temos essa ligação com a consciência una, que é a nossa centelha divina. Isso faz com que sejamos todos um. É nesse sentido que se fala. Como nós participamos, vamos dizer assim, de um conjunto da consciência, pressupõe-se que existe um outro eu ali, vivendo uma outra vida diferente da que eu vivo aqui. Existem séries, por exemplo, uma série que eu adorei assistir, é a série The OA, lá na Netflix. E ela passa essa ideia de que existem duplos, Existe uma outra série ainda, essa daí você não consegue achar, não consta em streaming, ela chama Counterpart, também são mundos paralelos e tal, e nessa série também existiam versões das mesmas pessoas. Então quando a gente fala em dimensões paralelas, universos paralelos, não necessariamente existem outros de nós vivenciando lá, existem outros que a gente pode acessar aquela consciência, no caso que está vivenciando de uma outra forma. Então a gente consegue acessar aquilo a partir da nossa expansão da consciência. Existe um outro filme também que está na Netflix atualmente, chama Destino Especial, e aí vocês vão entender o que é que eu estou falando. Nesse filme,
a pessoa é um pai, né, é uma família, principalmente o pai, está fugindo para salvar a vida do seu filho, uma criança ainda, porque ele manifestou dons especiais e esses dons especiais dessa criança estavam querendo utilizar, enfim, uma seita, o próprio governo. Então ele tem que fugir de todos os jeitos, né, e num determinado momento, ali mais para o final do filme, sem querer dar muito spoiler, né, a gente vai ver o que significa essa questão da dimensão paralela. E aí vocês vão entender do que eu estou falando. Então não significa que exista um outro de você, um outro eu. Mas por que eu estou falando isso? Para falar do livro do subconsciente. Porque aqui é tudo isso, né? Tudo que você pensa, você cria a sua vida, a sua realidade a partir daquilo que você pensa. E quanto mais você amplia a sua consciência, expande a sua consciência e treina o seu pensamento, maior é a amplitude do alcance dessa sua vida. Então você começa, inclusive, a alcançar outras dimensões, mas lembrando sempre que as dimensões possuem vibrações diferentes. Então, para que você alcance uma outra dimensão, uma dimensão maior, você tem que vibrar mais alto. Então, o mundo das ideias, porque eu comecei a falar assim, não significa que ele seja feito numa dimensão onde existe um outro você que já vivencia aquilo que você quer. Significa a ideia mesmo, a ideia. Aquilo que você pensa, aquilo que você coloca dentro do seu inconsciente ou do seu subconsciente, tá? Então ele fala que o subconsciente é a sede das emoções, é a mente criativa. Se pensar no bem, o bem seguirá. Se pensar no mal, o resultado será o mal. E dessa maneira que a mente funciona. Logo que aceita uma ideia, a mente subconsciente começa a colocá-la em prática. E aí ele fala aqui, que psicólogos e psiquiatras observam que quando pensamentos são transmitidos ao subconsciente, são feitas gravações nas células cerebrais, ou seja, são as ligações, as sinapses, né, que é o termo utilizado. Então já existem estudos e a gente consegue ver hoje imagens sobre isso, das sinapses, das ligações sendo feitas. Então é assim que você cria novos hábitos, é assim que você cria novos pensamentos. E aí ele reforça, no momento em que aceita a ideia, o subconsciente atua para colocá-la imediatamente em prática. Então ele cria essa ligação. E aí ele explica, trabalhando por meio de associação de ideias, utiliza todas as migalhas de conhecimento que você reuniu durante toda a vida para concretizar seu objetivo e recorre ao poder, à energia e à sabedoria infinita que existem em você. Convoca todas as leis da natureza para realizar aquilo que você quer. Então vamos novamente voltar à explicação ali da questão das dimensões. Quando você pensa numa ideia, e veja bem, isso já foi dito, né? Eu já falei aqui para vocês no vídeo passado, porque ele reforça isso lá no capítulo 1, que o nosso inconsciente, ou subconsciente, ele não distingue o que é bom do que é mal, o que é certo do que é errado. A nossa consciência sim, mas o inconsciente não. Então se a gente pensar no mal, o mal vai se concretizar. Se a gente pensar na escassez, assim vai se realizar. Por quê? Porque ele utiliza de todos os recursos da natureza, ou seja, tudo que consta na consciência coletiva, no inconsciente coletivo, como diz Jung. Na espiritualidade usa-se o termo psicosfera, ou seja, os nossos pensamentos viram realidade antes como uma imagem. Lembra que eu falei no vídeo passado aqui sobre o livro, né? Na aula passada sobre o livro? Por exemplo, se você gosta de ler ou assistir notícias sobre tragédias, coisas assim, aquilo vai criando ideias na sua mente e vai formando quase como um filme. E isso toma forma realmente. Por quê? Porque se liga aos pensamentos coletivos. Então é isso que ele explica aqui. Ele vai pegar todos os recursos que existem para concretizar aquilo. Então, se você pensou na prosperidade, no sucesso, no bem, na saúde, na paz, tudo aquilo que está rondando na psicosfera, no inconsciente coletivo, sobre prosperidade, abundância, sucesso, paz, vai se juntar a você. É como o trabalho do nosso próprio cérebro cria sinapses, o nosso inconsciente também cria sinapses, nesse caso, externo, né? Por quê? Porque o nosso inconsciente ele trabalha com o externo, né, com o que está além da nossa mente consciente. Bom, uma coisa que eu tenho que ressaltar aqui, para quem está aqui no canal, para quem segue, sabe que esse é um canal que fala de espiritualidade. Nós acreditamos em reencarnação, em vidas sucessivas. Então, um conceito que eu trabalho sempre é que o nosso inconsciente não é só
o lugar onde depositamos nossos traumas, nossos desejos, como diz, por exemplo, a teoria freudiana. Todos sabem que eu sou psicanalista, então eu estudei isso, mas meu TCC, né, o meu trabalho de conclusão, foi baseado nisso. O nosso inconsciente, ele não é só aquilo que a gente deseja, inclusive manifestado nos sonhos. Existem a diferenciação do sonho psíquico e do sonho espiritual. Por quê? Porque o nosso inconsciente é aquilo que se manifesta fora de nós. Então, todas as experiências que nós tivemos em várias encarnações também estão depositadas no inconsciente. Esta é uma explicação das fobias, por exemplo, né? Por que a pessoa que tem fobia normalmente faz terapia de vida passada? Para descobrir o que aconteceu. Por quê? Porque está depositado ali no seu inconsciente. O seu inconsciente é a forma de manifestação do seu espírito. Por que inconsciente? Porque é aquilo que você não lembra. Veja bem, o inconsciente não é algo ruim. É como ele fala aqui mesmo nesse livro, ele não tem discernimento do que é bom e do que é ruim, para manifestar aquilo dos seus pensamentos. Quando a gente fala assim, dá a ideia de que é um espaço na nossa mente, no nosso cérebro, né? É aquela ideia do iceberg que eu trouxe aqui, mas na verdade é o seguinte, o nosso inconsciente ou subconsciente é aquilo que a gente não lembra, não é verdade? Então, estudando a questão das reencarnações, quando você reencarna, você não se lembra da sua vida passada, das suas experiências passadas, das pessoas que você conheceu. Então, às vezes, você tem uma afinidade com alguém e você não entende por quê, ou você tem uma animosidade com alguém gratuita que você também não sabe por quê. Ah, não fui com a cara, o santo não bateu, né? As ideias são essas. Por quê? Porque são experiências, de repente, que você teve ali. Ah, energia, questão de energia. Sim, pode ser só uma energia ruim, se aquela pessoa for realmente uma pessoa ruim, mas pode ser alguém que você já conheceu. Então, inconscientemente, você traz aquele sentimento que conscientemente você não vai lembrar. Então, estendendo um pouco aqui a explicação do próprio livro e indo para o campo que a gente estuda, por exemplo, quando ele fala aqui, né, que o inconsciente, ele vai utilizar todas as migalhas de conhecimento, né, que ele escreve aqui, as migalhas de conhecimento que você reuniu durante toda a vida e recorre ao poder, à energia e à sabedoria infinita que existe em você. Existe em você nesse sentido de ser uma centelha divina, mas a gente entende também que é o inconsciente coletivo. Então, as afinidades e as experiências ruins, as experiências boas, tudo isso vem a partir do nosso inconsciente, e tudo isso vem de acordo com a psicosfera, né? De acordo com o inconsciente coletivo, trazendo as experiências para realizar aquilo que você pensou. Se for bom, ótimo. Se for ruim, temos que tomar cuidado. Aí tem outra questão aqui que é bastante interessante, né? Por exemplo, a mente subconsciente é frequentemente denominada de mente subjetiva. A mente subjetiva vê sem usar os órgãos naturais da visão. Possui a capacidade da clarividência e clareaudiência. Pode ver, ouvir fatos que estão ocorrendo em outros locais. E pode deixar o corpo viajar para terras distantes e trazer informações que são, não raros, as mais exatas e de caráter mais verdadeiro. Graças a ela, você pode ler os pensamentos dos outros, saber o conteúdo de envelopes fechados ou intuir as informações gravadas em um disco de computador sem usar o drive. Isso foi muito utilizado, provavelmente ainda é, mas foi muito utilizado na ocasião da Guerra Fria, do início da Guerra Fria, lá em 1950, né, na década de 1950, pela CIA, né, pelo governo americano. A visão remota, né, se vocês pesquisarem sobre visão remota, vocês vão entender o que é isso. Então, tudo que ele fala aqui é tudo que eu expliquei sobre a questão das nossas experiências. Por exemplo, quando a gente dorme, é o nosso perispírito, conhecido na espiritualidade, né, como o perispírito, duplo etérico, enfim, que sai do corpo e vai ver muitas coisas. Tem pessoas que têm essas experiências conscientes e outras não são conscientes. Enquanto elas estão vivenciando a experiência, elas não sabem que aquilo é um, entre aspas, sonho, mas muitas pessoas têm. Elas sabem que o corpo delas está dormindo e elas estão ali. No caso da visão remota, isso é feito de uma forma quase como que uma clarividência, não aquela clarividência pura que a pessoa olha e vê espíritos, vê auras, mas é algo que ela acessa pelo inconsciente dela, ela acessa aquele campo onde aquela situação está acontecendo. Porque pode ver, por exemplo, os pensamentos, porque os pensamentos tomam forma. Você tem como ouvir os pensamentos dela, as pessoas têm como ver
aquilo que se formou, e isso tem muito a ver com isso que eu acabei de falar agora, nessa questão do nosso inconsciente ser o depositório também das nossas experiências reencarnatórias e também ser aquele ligado mais ao nosso perispírito, né? E aí ele vai entrar no campo da autossugestão. Como a autossugestão pode, por exemplo, eliminar o medo do fracasso, por exemplo. Aí ele dá uns exemplos assim de uma cantora, né, que ela vivia pensando assim: eu sei que eu canto bem, mas quando chegar a hora de fazer o teste, que ela queria fazer um teste, né, para um grupo musical, eu vou ser horrível, eu tenho certeza que eu vou me dar mal, sabe, esses pensamentos assim, nunca vou conseguir o papel, eles não vão gostar de mim, sabe, esses pensamentos que normalmente as pessoas têm. E eu me lembro, por exemplo, é algo muito comum aqui, antigamente, eu lembro quando eu era criança, adolescente, assim, que as próprias colegas, às vezes, me chamavam para sair, e era assim, só eu e minha mãe em casa, né, aí eu falava, não sei e tal, tinha questão financeira também, não sabia se ela ia ter dinheiro para me dar, né, pra gente sair. Normalmente alguém sempre falava assim, faz o seguinte, daqui da escola, né, normalmente vai pensando que ela não vai deixar, e que, porque daí quando você chega lá, se ela deixar, vai ser bom, se ela não deixar, você já está preparada. Tinha-se a ideia de que quando você pensasse o contrário, quando você pensasse, por exemplo, aquilo que você quer uma coisa, eu quero ganhar o concurso, então você pensava, eu nunca vou ganhar, tinha essa ideia de que quando você pensava assim, você ganhava. É louco isso, né? Mas se falava sobre isso. Então, eu lembro que as próprias minhas amigas, adolescentes ali, tinham já esse conceito. Por quê? Porque vinha, né, dos pais, vinha de antigamente isso. Eu mesma ouvia isso dentro da minha casa. Pensa que não, porque daí dá certo. E isso é mentira, né? O que acontecia quando eu chegava em casa? Eu pensava tanto que ela não ia deixar, porque eu fazia isso mesmo, que eu chegava em casa e eu falava, ela não vai deixar mesmo. Aí eu nem sequer pedia. Aí no dia seguinte, sua mãe não deixou? Não deixou, porque eu tinha vergonha de falar que eu nem sequer tinha pedido. Mas por quê? Porque eu tinha condicionado já a minha mente de que ela não ia deixar mesmo. Então pra que eu ia pedir? Então ele dá esse exemplo aqui da cantora. O que aconteceu? Foi uma autossugestão, né, involuntária. Por quê? Porque ela tinha medo nesse caso. E aí no exemplo dele, né, a pessoa percebeu que ela estava se autossugestionando, e aí ela foi fazendo um trabalho 3 vezes ao dia. Ela se trancava num quarto, né, ela ficava num lugar silencioso e ela se sugestionava ao sucesso, né? Então ele escreve aqui, sentava-se confortavelmente em uma poltrona, relaxava e fechava os olhos, tanto quanto podia, quietava corpo e mente. A inércia física facilita a passividade mental e torna a mente mais receptiva à sugestão, porque era quase uma meditação, né? E aí ela falava, né, para ela mesma: eu canto maravilhosamente bem, sou equilibrada, serena, confiante e calma. Após uma semana, sentiu-se inteiramente equilibrada e confiante. Ao chegar o dia do teste, saiu-se maravilhosamente bem e foi escolhida para integrar o elenco, né, do que ela queria. Por quê? Porque ela reconheceu ali que ela estava se autossugestionando de maneira errada, através do medo que ela sentia. Então, muitas vezes, a gente tem como entender isso também, né? Por que eu estou sentindo esse medo? Quem falou que isso não é para mim? Por que, né? Então, a gente se autossugestiona. Na questão da espiritualidade, muitas vezes, as pessoas colocam isso em obsessão. Porque tem uns obsessores que ficam jogando lá no ouvido da pessoa, tal e tal e tal. Eu não estou dizendo que não existe, mas existe também, se vocês forem pesquisar, a autoobsessão. O que é a autoobsessão? É a pessoa que se autossugestiona daquela forma. E, principalmente, o fato de acreditar só no mal, só nos obsessores. Não vou fazer isso porque atrai obsessor. Não vou fazer aquilo porque atrai obsessor. Você pensa tanto assim que ou você atrai realmente ou você se auto-obsedia, né? Então tem que tomar cuidado com isso, porque a autossugestão, como já dizia Buda, não existe inimigo maior do que os seus próprios pensamentos. E aí ele fala também sobre as sugestões externas, né? Aquela que as pessoas tentam incutir na nossa mente. E aí ele chama de heterossugestões, ou seja, de uma outra pessoa, diferente de você. Aí ele fala, o óbvio aqui: desde o dia em que nascemos, somos bombardeados com sugestões negativas. Sem saber como combatê-las, as aceitamos inconscientemente e lhes damos espaço em nossa vida. E aí ele dá uns exemplos aqui que eu ressaltei alguns. Por exemplo, quantas vezes você já ouviu, quando você dá uma ideia, quando você fala alguma coisa e alguém responde para você, alguém da sua família, né? Não, isso não adianta. Ou não é o que você conhece, mas quem você conhece. Então, não adianta você querer trabalhar naquela empresa. Você conhece alguém que trabalha lá? Não. Então, é essa a ideia. Então, você nunca sequer tenta mandar um currículo para aquela empresa. O mundo está se tornando cada vez pior. Isso daí é uma prática comum hoje em dia, né? Dizem que antigamente era melhor, né? Não se fala assim? Sempre antigamente, né? Mas o antigamente, há 10, 20 anos atrás, era ruim também. E o antigamente era melhor. Ou seja, é ideia só
de quem quer incutir algo errado na sua cabeça. O que adianta isso? Ninguém se importa mesmo, não é verdade? Às vezes você ouviu tanto isso que ficou algo dentro de você e você, em vez de falar a sua ideia, você fala, não adianta. É besteira dar murro em ponta de faca. Você é velho demais. Eu tenho aqui até o vídeo falando sobre isso, um vídeo que eu conto a minha história, né? Você é velho demais, agora não adianta mais. As coisas estão indo de mal a pior, isso é muito comum de se ouvir também com relação ao mundo, né? A vida é uma canseira interminável, ou seja, só no sofrimento. Não se pode confiar em ninguém. E aí o mundo vira o quê? Um campo de batalha, né? Um ringue. Mas você está sendo sonhador e não é isso mesmo? Claro, a gente cresceu ouvindo isso daqui. Então, é assim que é, né? E olha, Dr. Joseph Murphy era uma pessoa de outra época, de outro país. E você cresceu aqui, você tem quantos anos? 30, 50, 40, 50, 60. Você cresceu ouvindo isso também, aqui no Brasil, né? Na sua cidade, no seu estado. Aí ele fala, aceitando a heterossugestão desse tipo, você colabora para torná-la realidade. O que é isso? A psicosfera. Então, se ele lá, a gente aqui, o outro lá na China, o outro lá no Cazaquistão, também ouviu tudo isso, então é o quê? É a psicosfera, ou o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, ou a psicosfera, é dual, não tem é ruim ou é bom. Ela tem tudo o que a gente coloca nela, o que as pessoas colocam nela. Então, por isso que se faz muito vibração pelo planeta, para tentar de que cada vez mais as pessoas mudem, limpem essa psicosfera ou esse inconsciente coletivo. Enquanto as pessoas estiverem pensando assim, que não adianta, que as coisas estão indo de mal a pior, que a gente não pode confiar em ninguém, você vai criando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, vai alimentando esse inconsciente coletivo, vai alimentando essa psicosfera e tudo que você joga para o universo, além de ser o seu próprio reflexo, ainda também volta para você. Por quê? Porque existe o fio da vibração. A vibração que a gente transmite é aquela que a gente vai se ligar. Então ele deixa claro aqui, examine regularmente as sugestões negativas que recebe. Você não tem que ficar indiferente às sugestões de fora, destrutivas. Todos nós as sofremos na infância, na adolescência e na vida adulta. Se fizer um esforço de memória, poderá facilmente lembrar-se de como seus pais, amigos, parentes, mestres, professores e colegas contribuíram com inúmeras sugestões negativas. Lembra do exemplo que eu dei agora das minhas colegas da escola? Estude as coisas que lhe disseram, examine-lhes atentamente o significado profundo e vai descobrir que muitas nada mais eram do que uma forma de propaganda. Propaganda com uma finalidade oculta que era e é, ele ressalta aqui, controlá-lo, instilando-lhe medo. Então tá aqui, eu não estou inventando isso daqui não, tá aqui, É isso sempre que a gente fala, da Matrix, a tal famosa, famigerada Matrix. Enquanto você pensa dessa forma, você tem medo de agir, você tem medo de se colocar no mundo, você tem medo de ter ideias, você tem medo de inovar, você não cresce, você vive sempre sob julgo de quem quer que seja. E aí ele reforça aqui embaixo, você vai descobrir que muitas sugestões que lhe fazem, saibam disso ou não, as pessoas têm por objetivo levá-lo a pensar, sentir e agir como elas querem que você se comporte de maneira proveitosa para elas, mesmo que sejam destrutivas para você. Então, por que ele fala saibam as pessoas ou não? Porque as pessoas viram robôs, repetem a maior parte das vezes aquilo que elas ouvem, aquilo que elas assistem, aquilo que elas leem, de forma que vão formando ideias. Por exemplo, é muito dito que não adianta nada, não é? Um exemplo que ele deu aqui, para que fazer isso? Ninguém se importa, Então, quando você quer agir no bem, quando você quer, por exemplo, estudar, quando você, pra quê? Não adianta, o mundo é assim mesmo, tá indo de mal a pior, as coisas estão assim, o desemprego, a violência e tal, e você quer agir de uma forma correta, aí você ouve essas coisas. Pra quê? Não é sua obrigação fazer, as pessoas não ligam, as pessoas não estão nem aí. Então, certamente a pessoa de quem você ouviu isso, se for um parente, se for um amigo, ele está agindo como um robô, pura e simplesmente, porque foi passando, mas existe sempre aquelas pessoas que falam com os próprios interesses, sejam eles pessoais ou coletivos. E aí ele dá alguns treinos, ele dá vários exemplos, de pessoas que tiveram problemas e que fizeram sugestões a si mesmos
para se livrarem desses problemas. Então lembra aquele exemplo que ele deu do professor que tinha um problema, que eu li aqui no primeiro vídeo, né, que tinha um problema de saúde e tal. Ele fala que esse professor formulou um quadro geral de como queria que a vida dele fosse, e ele fez uma premissa. Por quê? Ele explica aqui o que é a premissa, ele dá 2 exemplos. Por exemplo, todas as virtudes são louváveis, a bondade é uma virtude. Logo, a bondade é louvável. Isso é uma premissa, não é? Aí ele dá outra premissa. Todas as coisas construídas mudam e desaparecem. As pirâmides do Egito são coisas construídas. Logo, as pirâmides mudarão e desaparecerão. Mas quanto tempo que as pirâmides estão lá? Quanto tempo já? 4.000 anos? E aí ele fala desse professor e ele diz que ele fez o próprio professor formulou uma premissa. A inteligência infinita me conduz e orienta em todos os meus atos. Tenho saúde perfeita e a lei da harmonia funciona em minha mente e em meu corpo. Beleza, amor, paz e abundância são direitos meus. Os princípios da ação correta e da ordem divina governam toda a minha vida. Sei que minha premissa maior baseia-se nas verdades eternas da vida e tenho certeza, sinto e acredito que a mente subconsciente vai responder de acordo com a natureza do pensamento da mente consciente. Ou seja, a premissa dele é: a inteligência infinita me conduz e orienta em todos os meus atos. Você não precisa fazer, é óbvio, uma coisa gigantesca dessa, né? E o que ele fala aqui, que é bastante interessante, é que o legal é fazer antes de dormir. Por que isso? Porque quando você está entrando naquele estado de sonolência, lembra que eu expliquei agora há pouco que o nosso subconsciente, nosso inconsciente, é aquele que está ligado ao nosso perispírito. Então, no nosso perispírito é o que acumula as experiências vivenciadas, né, para trazer essas experiências até nós, e ele é o que também sai do nosso corpo e pode encontrar com pessoas, obter experiências, informações, dicas dos nossos mentores, enfim, né, viajar para lugares distantes. Basta você assistir aí algum vídeo de pessoas que falam sobre viagem astral, Wagner Borges, Saulo Calderon e vários outros que tem aí. Aí, o que você... Então, por isso que quando você está prestes a dormir, entrando naquele estágio de sonolência, que é interessante que você formule esse treino para o seu inconsciente, para o seu subconsciente. E aí, naturalmente, você formula aquilo que você quer alcançar dentro, né, da sua realidade, né? Então, não adianta a gente passar fórmula pronta. Existem, claro, pode-se falar algumas frases, né? Por exemplo, quando você precisa resolver um problema. Então, eu entendo que o meu inconsciente sabe por quê. Porque, normalmente, você vai acessar aquilo que está depositado ali, você vai acessar o porquê, ou você vai sair, né, em perispírito e descobrir a solução, obter resposta. Você vai abrir a sua percepção para ouvir aquilo que seus mentores, por exemplo, estão falando para você. É claro que o Dr. Joseph Murphy não fala em mentores, ele não fala propriamente em espiritualidade, da forma como a gente fala. Mas a gente tem que adaptar isso àquilo que a gente também entende. Você não vai deixar de acreditar naquilo que você conhece, estuda e pratica, porque está falando da sua mente. É uma junção. Aquilo que ele falou, ele te dá clarividência, clareaudiência. Em outras palavras, ele já disse tudo isso que eu estou dizendo aqui. Tem um exemplo que ele dá que é muito interessante, de um médico, um Dr. Steidl, um cirurgião escocês que trabalhou em Bengala na década de 1840. Que esse médico realizou cerca de 400 grandes operações cirúrgicas de todos os tipos, incluindo amputações, remoção de tumores e metástase, operação dos olhos, ouvido e garganta. Todas as operações foram realizadas apenas com anestesia mental. Ele chama de anestesia mental. Isso aconteceu antes que começassem a ser usados éter e outros métodos modernos de anestesia química. Os pacientes diziam que não sentiam dores e nenhum deles faleceu durante a cirurgia, nenhum. Então eu fiz até a correlação aqui com as cirurgias espirituais. Outra coisa interessante que ele fala aqui, o subconsciente jamais dorme ou descansa, está sempre em atividade. Você pode certificar-se desse poder milagroso simplesmente dizendo a ele antes de dormir que quer que certa coisa seja realizada. Ele é uma fonte de poder e sabedoria que o põe em contato direto com a onipotência. Este é o poder que move o mundo, guia os planetas em suas órbitas e faz com que o sol brilhe, ou seja, a consciência una. Ou a gente não vai ter acesso à consciência una no sentido de você pensar em Deus, em um Deus, né? Em uma energia ali. Você vai ter acesso à consciência una
quando você interage dentro desse pensamento. Aquilo que você quer está ali na consciência una. Então aí entra todo aquilo que eu falei no começo aqui, falando sobre as dimensões. Tudo aquilo que eu quero já existe em alguma dimensão. Qual é a dimensão? A dimensão da consciência una. Não é um outro você que existe lá e vivencia aquela experiência. Nós somos todos um. Então o seu inconsciente, seu subconsciente vai acessar essa dimensão onde está tudo ali já escrito. Vocês já ouviram falar, por exemplo, da ressonância harmônica do professor Hélio Couto? O que acontece quando você faz a ressonância harmônica? Você recebe consciências daquela pessoa que você escolheu. Você escolheu, pode ser, ele fala que pode ser qualquer pessoa. Pode ser alguém que você conhece aqui, da atualidade, pode ser que seja um filósofo antigo, vamos supor, você gosta eu quero receber a consciência da professora Lucilene, eu quero receber a consciência do Joseph Murphy, eu quero receber a consciência do Napoleon Hill, eu quero receber a consciência do Platão. Ele fala que tanto faz, você pode. Por que isso? Porque consciência é um estado vibracional. Então tudo aquilo é acessado, é tudo vibração que está ali, é a consciência una. Você vai acessar aquela informação que está dentro da consciência una. É exatamente isso que ele fala aqui. Você consegue acessar esse conhecimento. É como ele fala aqui, olha, que ele fala para você, antes de dormir, falar aquilo que você deseja, dar o comando daquilo que você deseja ao seu subconsciente, e aí ele fala assim, e vai ficar atônito ao descobrir que serão liberadas forças existentes em você que o levarão ao resultado que deseja. E aí vem, ele é uma fonte de poder e sabedoria que o põe em contato direto com a onipotência, ou seja, com a consciência una. Então o seu subconsciente, o seu perispírito, ele vai ter acesso a essas consciências, a sua energia, a sua vibração. Você vai conseguir acessar essa dimensão da consciência una, onde aquilo que você quer existe, porque várias pessoas já estão vivenciando aquela situação. Então você entende que você recebe essa vibração, ou você recebe essa orientação de como fazer, através do seu perispírito, através do seu inconsciente, seu subconsciente. E isso vem para você de forma inconsciente. Quando você acorda, você pode ter um estalo de uma ideia, você pode simplesmente ser direcionado a fazer aquilo que você nem se lembra que sonhou com aquilo, vamos utilizar o termo sonhar para ficar mais claro, mas é exatamente aquilo que você precisa fazer. Você vai fazer exatamente aquilo que você precisa fazer, ou você vai se lembrar ter um estalo de ideia, né, de repente entender o que é que você precisa fazer. Então vamos supor que seja a resolução de um problema. Você vai ter um estalo da ideia daquilo que você precisa fazer para resolver aquele problema. Vamos supor que seja algo que você queira alcançar, passar no vestibular, conseguir um emprego e tal. Então você vai ser direcionado a fazer alguma coisa que te possibilite, né, que te facilite realizar essa situação. Então é simples, até relativamente simples, quando a gente entende dessa forma, porque não se torna mágico, se torna plausível, se torna entendível, compreensível, e sai do campo do pensamento positivo pura e simplesmente, e se torna concreto, se torna real. Ele dá até outro exemplo aqui, o que é impresso torna-se expresso. E aí ele fala de o pai da psicologia americana chamado William James. Diz que William James, o pai da psicologia americana, disse que o poder que move o mundo está na mente subconsciente. Ela é una com a inteligência infinita e a sabedoria sem limites. O que significa isso? O somos todos um, a nossa ligação com a consciência una. E aí ele cita uma frase do hermetismo, né? Assim como dentro, assim como fora, assim como em cima, assim como embaixo. Em outras palavras, tudo que você grava na mente subconsciente é expresso na tela do espaço. Na tela do espaço. E aí a gente entra no conceito do inconsciente coletivo da psicosfera. A mesma verdade, aliás, foi proclamada por Moisés, Isaías, Código Isaías, eu tenho até um vídeo antigo aqui no canal, Jesus, Buda, Zoroastro, Lao Tse, e por todos os videntes iluminados de todas as eras. Aí ele fala assim, a ação e emoção tem que se equilibrar, assim como no céu, e aí ele põe entre parênteses, sua mente, assim como na terra, seu corpo e ambiente. Esta é a grande lei da vida, assim na terra como no céu, assim como em cima é embaixo. Você percebe que o Pai Nosso, ele é feito nessa lei hermética, assim como em cima é como embaixo, assim como é na terra é como no céu. Vocês percebem o quão é forte o Pai Nosso? A gente está falando de uma lei hermética e nem se dá conta.
E aí ele traz esse conceito, assim como no céu, que seria em cima, que seria a mente, assim é na terra, ou é embaixo, é no nosso corpo, é no nosso ambiente. Seja feita a vossa vontade. Ou seja, lembra que eu falei do reino? O reino de Deus está onde? Dentro de nós. Procurai o reino de Deus e tudo mais lhe será acrescentado. Quando você entender que assim é como na terra, no céu, que assim é como em cima, é embaixo, que assim é como o que você pensa se manifesta, você encontrou o reino do céu. Se você entende que o reino do céu é pureza, é manifestação, é alegria, é paz, é prosperidade, você vai ter isso na sua vida, porque assim como é dentro, é fora. Assim como você pensa, sente, você externa. Já se diz que o universo é o espelho daquilo de você, ou seja, aquilo que você reflete, você vivencia. Se você é uma pessoa mal-humorada, você vai ter mau humor ao seu redor. Se você é uma pessoa triste, você vai ter tristeza ao seu redor. Porque você, não é que as pessoas vão ficar tristes, mas você só vai enxergar o que é triste, o que é feio, o que é chato. Não é assim que acontece? E às vezes a pessoa nem se dá conta de que é ela que está criando tudo isso. Assim como na terra, no céu. Assim como dentro, fora. Assim como em cima, embaixo. Aí ele fala também de usar a imaginação disciplinada. Ou seja, então você pode utilizar, o Jung também fazia isso, né? A imaginação criativa. Você imagina a forma como você quer. Então você pode imaginar a vida que você deseja, o relacionamento da forma como você deseja. Agora, não crie detalhes que sejam impossíveis, né? Você imagina o contexto daquilo que você quer, né? Então, muito se diz sobre criar detalhes mínimos. Não, eu quero que... Muitas pessoas fazem isso e dá certo, mas não é tão interessante assim. Por quê? Porque se a gente fala o seguinte, a gente tem que soltar, significa que a gente não tem que ficar pensando o tempo inteiro. E significa que as coisas muitas vezes vão acontecer como é na sua vida, né? Então, vamos dizer assim, teve uma pessoa que conversou comigo uma vez, eu já até conto isso num vídeo antigo aqui também, que ela sempre brincava que quando ela fizesse 40 anos, ela faria uma festa, assim, tipo uma balada. Só que ela não tinha condições financeiras de fazer, ela não tinha sequer amigos suficientes para fazer uma balada, então, não ia fazer uma balada para o núcleo familiar dela, assim, né? Ela não tinha sequer muito contato mais com o resto da família dela, parece que morava longe, mas eles se falavam muito pouco e tal. Então era só uma brincadeira que ela fazia com os filhos dela e tal, né? Porque ela ia fazer 40 anos. E aí, o que aconteceu? Poucos meses antes dela fazer 40 anos, ela começou a trabalhar numa empresa. E essa empresa fez uma festa um mês antes do aniversário dela. Uma festa porque eles não tinham feito festa no fim do ano, então eles resolveram fazer uma festa de confraternização um mês antes do aniversário dela, que era no meio do ano. E foi uma balada. Então ela estava lá com um bairro cheio de lugares onde se fazia balada, com DJ, com música eletrônica, com grupo também que cantou ali, com um monte de amigos dela ali, dançando, bebendo, comendo, só não podia ter a família dela ali, né? Esse foi o detalhe, mas ela realizou. Então isso que eu falo assim, às vezes não é interessante você colocar muitos detalhes, porque o seu inconsciente, nesse caso, vai trazer para você aquilo que é possível naquele momento. Ah, mas que chato, a família não participou. Mas em nenhum momento a família expressou que queria, acreditou que aquilo seria verdade. Aquilo sempre foi tido como brincadeira. Só que o inconsciente dela trabalhou para realizar aquilo da forma que deu. Então ela fez a balada, ela participou da balada no lugar onde ela poderia estar, pelo menos. Aí, voltando à questão da autossugestão, ele dá um contexto aqui da própria Bíblia, tá? Ele fala, a fé escrita na Bíblia é uma maneira de pensar, uma atitude mental, uma certeza íntima, a convicção de que a ideia que aceitamos sem reservas na mente consciente será assimilada pela mente subconsciente e tornada manifesta. A fé é, em certo sentido, a aceitação como verdade daquilo que nossa razão e sentidos negam. Então, voltando nesse exemplo aqui da balada, a razão e o sentido dela negavam, porque ela sabia que ela não tinha condição de fazer isso, mas por outro lado, o inconsciente dela, o subconsciente dela, não tinha esse discernimento de que aquilo era impossível, então ele fez se manifestar da forma como podia, como eu já expliquei aqui. Aí ele traz um trecho mesmo do Evangelho. Tendo ele entrado em casa, isso é importante, tá, gente? Por isso que eu tô trazendo aqui, porque tem algo assim que é bem interessante aqui. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou, credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe, sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo, faça-se-vos conforme a vossa fé.
E abriram-se-lhes os olhos, porém os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Isso está em Mateus 9, 28 a 30. E aí ele explica: ao dizer faça-se-vos conforme a vossa fé, Jesus estava pedindo abertamente a cooperação da mente subconsciente dos cegos, cuja fé era grande esperança, o sentimento profundo, a convicção interior de que alguma coisa milagrosa aconteceria, que a prece que haviam feito seria atendida, e por isso mesmo foi. Essa é a técnica de cura consagrada pelo tempo, utilizada por todos os grupos de cura em todo o mundo, qualquer que seja a afiliação religiosa. Aí vem o detalhe: ao dizer acautelai-vos de que ninguém o saiba, Jesus insistia com os pacientes curados para que não discutissem com outrem a cura recebida. Se assim fizessem, poderiam ser prejudicados por críticas céticas ou depreciativas dos incrédulos. Essa situação, por seu lado, poderia contribuir para desfazer o benefício recebido das mãos de Jesus ao depositarem na mente subconsciente pensamentos de medo, dúvida e ansiedade. Então, o que ele vai fazer, o que ele vai falar aqui, nesse, a gente já está no capítulo 4, tá? Ele vai falar sobre as curas, tudo vem do nosso inconsciente também. Se você acredita que pode ser curado, você pode ser curado, tá? Tanto faz se é o tratamento médico e tanto faz se é um tratamento espiritual, alguém que veio aplicar em você um processo de cura. Por isso que ele fala aqui, ó, em qualquer que seja a filiação religiosa, tá? Então, tanto faz. Quantas vezes as pessoas fazem tratamentos médicos e não são curadas, e outras fazem o mesmo tratamento e são curadas? Claro, existem a questão biológica, né? Existe toda a questão biológica da pessoa, mas você não pode conversar com as suas células. Eu tenho outro vídeo aqui no canal, que também é uma mensagem do Cryon, eu já falei dele aqui no vídeo passado sobre o livro, né, que ele nessa outra mensagem ele fala sobre conversar com as nossas células. Então é tudo que ele fala aqui a respeito de você conversar, por exemplo, que você quer uma vida saudável, que o seu corpo é saudável, tudo isso, porque isso é treino. Tá? Se você vai fazer um tratamento médico, converse com as suas células também para que elas recebam, para que elas absorvam aquele benefício do tratamento, para que elas consigam se curar com mais facilidade. Eu já expliquei aqui, eu vou citar novamente o vídeo em que eu falo da minha cura, do problema de visão, da minha por quê? Porque eu acreditei. Então, o médico, né, o oftalmologista se surpreendeu, ele falou assim, a gente poderia parar aqui, quando eu tinha 6 meses, a gente poderia parar aqui, mas eu não vou parar porque eu tenho medo de uma regressão, eu vou continuar, e eu fiz os 9 meses, mas com 6 meses ele falou que já estava absolutamente bom, e ele ficou espantado, né? E eu atribuí aquilo ao processo espiritual que eu estava fazendo, né, do tratamento espiritual que eu estava fazendo. E o próprio médium lá, o próprio médico espiritual sempre falava para mim, você está indo muito bem. E ele sempre citava, o que Jesus dizia? A tua fé te curou. Então você tem que acreditar. O próprio médico espiritual lá no centro espírita que eu frequentei para fazer esse tratamento. E nesse vídeo que eu falo da minha autocura, eu explico como isso aconteceu, né? Porque eu entendi depois lendo o livro de Ouro de Saint Germain, e é tudo que fala aqui também, a questão da minha subjetividade, da minha indução para o meu inconsciente, para o meu subconsciente, como queira, de me curar. Então, eu conversei com as minhas células, mesmo que eu não tenha falado abertamente, eu conversei porque eu acreditei, e porque eu entendi que eu estava tranquila, né? Eu estava tranquila, eu não estava apavorada, eu não estava com medo, nada, eu fiquei tranquila. Eu entendi que o andamento estava seguindo o rumo certo, né, e que aquilo não me apavorava. Então, você pode realmente conversar com as suas células, conversar e falar com ela, para que ela absorva realmente a terapia química, né, que você esteja fazendo, seja do remédio que for, do tratamento que for, juntamente, ou se você vai tomar um passe, ou se você vai numa benzedeira, seja o que for, é o seu inconsciente, é a sua fé que te curou, como disse Jesus. Agora, muitas pessoas falam assim, mas você não falou para o médico que você estava fazendo isso, por quê? Você tem vergonha, você isso, você aquilo? Olha só, primeiro porque não tinha necessidade, claro, ele não acreditaria, muito provavelmente não acreditaria. Mas segundo, o que diz aqui na própria palavra de Jesus, acautelai-vos de que ninguém o saiba. Por quê? Porque a autossugestão, imagina se eu falasse para ele, vamos supor, tá? Que eu falasse para o médico, eu estou indo bem assim, porque eu estou recebendo um tratamento espiritual. E aí, o que ele poderia rir na minha cara? Lógico que ele não ia fazer isso, né? Tudo meio respeitoso e tal. Mas vamos supor que eu falasse para uma outra pessoa também cética, e a pessoa poderia falar, não, imagina, e você vai tirar o mérito da ciência, não sei o quê. Não estou tirando o mérito da ciência. E isso, né, eu
poderia entender isso, mas outra pessoa pode ser sugestionável, e aí você perde os benefícios, né? Então, como diz aqui, acautelai-vos de que ninguém o saiba, você não precisa ficar lá adiando para os quatro cantos, porque aquelas pessoas podem vir a influenciar o seu pensamento, e aí entrar no seu inconsciente, no seu subconsciente, aquela sugestão externa, né, que ele chama aqui de heterossugestão, de que aquilo realmente é uma baboseira, né? E aí, tudo aquilo que estava manifestado pelo seu subconsciente ali como cura, passa a perder, e você pode voltar, né, e falar, tá vendo, não adiantou nada. Por que não adiantou nada? Porque você duvidou, porque outra pessoa falou para você que aquilo não valia nada. Então é a autossugestão do seu inconsciente, do seu subconsciente. E aí ele fala outra coisa que é interessante, ó. Todos esses grupos, psiquiatras, psicólogos, osteopatas, quiropráticos, médicos e grupos religiosos de todos os tipos, utilizam o poder universal único existente na mente subconsciente. E aí eu fiz a minha observação aqui do lado, né? O poder universal parte da consciência una, que também é conhecido, por exemplo, no Reiki como o Chi, né? Ou na espiritualidade como fluido cósmico universal, que ele fala lá na frente, que a gente já leu aqui hoje, aquele mesmo poder que cria planetas, galáxias, universos, ou seja, é o fluido cósmico universal, é o poder da consciência una que você tem acesso pelo seu inconsciente, o seu subconsciente, né, todas as experiências suas vividas pela nossa ligação com a consciência una, porque somos todos um, estamos todos ligados. Esse é o conceito do mundo das ideias de Platão, este é o conceito de quando se diz, pense naquela dimensão em que aquilo já existe, em que outro você já existe nessa condição, porque somos interligados, somos todos um, né? Estamos interligados na consciência universal, uma única consciência, o todo é mente, o universo é mental. Bom, gente, vídeo cumprido novamente, né? Cumprido e realizado novamente, porque é uma explicação vasta, né? Basicamente fala-se o mesmo conceito sempre, mas a explicação esmiuçada faz com que a gente torne racional o que num primeiro momento parece mágico. Nossa, pensamento positivo, gente. Pensamento positivo é comando. Então, vou ficando por aqui. Um beijo a todos e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!